A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Todos os dias aqui no canal tem uma palavra de Deus para poder edificar a sua vida. Tem um testemunho, tem uma experiência, tem reflexões para poder abençoar a sua vida e também te dar um direcionamento pautado, alicerçado na palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este canal. Tem uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês que se encontra no livro da Revelação de Apocalipse. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e que o que eu vou trazer aqui a respeito das 7 igrejas da Ásia, você vai se identificar com cada uma delas aquilo que tem que ser tratado, moldado e poldado sobre a sua vida. Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo. Todos os dias nós estamos libertando de algo em nossas vidas. Todos os dias temos que estar se entregando mais e mais em viver o propósito de Deus sobre a face desta terra. Nós sabemos que o apóstolo João, o último apóstolo, chamado apóstolo do amor, quando foi exilado na ilha de Patmos, foi lá, na ilha de Patmos, aonde ele teve as suas maiores revelações e visões. Em momento de dor, de aflição, porque a ilha de Patmos é uma espécie de uma prisão, que ali ficavam os prisioneiros. E é para lá que João vai estar, já avançado de idade, e vai estar ali com um propósito, com uma missão. E é na ilha de Patmos que o Senhor vai dar para ele visões e revelações. Momentos de luta, momentos de dor, mas é lá que Deus vai mostrar para ele grandes revelações. Onde eu aprendo a não desprezar os momentos de dor, os momentos de lutas, de aflição, porque às vezes, quando a gente não desiste do chamado de Deus em nossas vidas, quando a gente não abandona o chamado de Deus em nossas vidas, por causa das lutas e provações que vêm, é aonde Deus nos dá grande experiência. Às vezes em meio a vales, às vezes em meio a provações, em meio a desertos, que Deus vai te dar grandes revelações e grande experiência. Se você não abrir mão, se você não desistir do seu chamado, por causa das lutas, por causa das provações, tenha convicção que você vai viver coisas grandiosas. Você imagine João, exilado na ilha de Patmos, com muitos presos ali, um lugar isolado, e você consegue imaginar, em um lugar como esse, lá ele está tendo visões, revelações, que está incentivando pessoas que estão do lado de fora, que está levantando pessoas que estão do lado de fora. Aqui vamos observar que Deus mostra a João, porque fala, e o Senhor falou com João, escreve as 7 igrejas da Ásia. Observe, irmãos, não é João, é o Senhor que fala com ele. As mensagens que a gente pregamos, que a gente traz aqui no canal, na igreja, na praça, na rua, nos lares, aonde Deus tem nos enviado, é o Senhor que já nos deu uma ordem direta para poder estar levando esta palavra, levando este evangelho. João, note uma coisa, quando ele escreve, a primeira coisa que o Senhor fala, as 7 igrejas, eu conheço a tua obra. Quando o Senhor está falando por meio de João, o apóstolo, eu conheço as tuas obras, é o Senhor dizendo, eu conheço o teu deitar, o teu levantar, eu conheço a tua história, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os sentimentos do teu coração, eu conheço o mais profundo da tua alma. Deus nos conhece, por dentro e por fora, cada detalhe das nossas vidas. É tanto que nós somos obra-prima, feitos pelas próprias mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele conhece. Se você é um autor, se você faz um boneco, ou se você faz uma boneca, pode ter certeza de uma coisa, que você conhece aquela obra-prima que você fez, tudo você conhece nela. Do mesmo jeito
também somos nós. Da mesma forma também é eu e você. O Senhor nos conhece por dentro e por fora melhor do que nós mesmos. Observe, eu coloquei algumas anotações aqui e eu quero trazer, você percebe que a revelação de Jesus Cristo por meio do apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia Menor, você vê que é iminente em nossos dias atuais. Nós olhando para a igreja hoje, a gente vê que está faltando isso nas igrejas hoje. E por que não nós juntar tudo isso com uma visão aberta e colocar, implementar dentro das igrejas, dentro da igreja, principalmente eu que sou pastor presidente pela misericórdia de Deus, implementar e colocar o que estava em falta nas 7 igrejas da Ásia, a gente colocar o que estava em falta lá, mas colocar de forma positiva dentro da nossa igreja. Primeiro, a igreja que estava localizada em Éfeso, o Senhor vai advertir porque ela perdeu o primeiro amor. Ou seja, quantas igrejas, quantas denominações, igreja, comunidade, perdeu o primeiro amor? Quantas que só fala de amor na palavra, mas não mostra em atitude? Em 1 João, capítulo 3, verso 18, se eu não me engano, vai dizer: meus filhinhos, não amais só em palavras, mas em obras, em atitudes. Você observa esta verdade? Que hoje muitos perderam o amor. Mateus capítulo 24 e versículo 12 por diante. E para aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Porque tem aumentado a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. A iniquidade tem aumentado, não é longe do público evangélico, não. É dentro do público evangélico que a iniquidade tem aumentado. E por isso o amor de quem não é para poder se esfriar, tem esfriado. Então a falta de amor é iminente, é visto em nossos dias atuais. Então, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Nós, com os requisitos e acesso que nós temos mediante essa palavra, a gente vai pedir ao Senhor: coloque amor, Senhor, no coração dos irmãos. Coloque que não vinha faltar amor nessa igreja, que não vinha faltar atitude, não vinha faltar obras de amor. Sempre devemos orar para que não venha faltar isso dentro das comunidades cristãs. Segunda igreja, a igreja que ficava localizada em Esmina, perdeu, a Bíblia diz, pobre na terra, mas rica no céu. O Senhor vai fazer um elogio a essa igreja, pobre na terra, porém rica no céu. Hoje, algumas comunidades cristãs estão invertendo os valores. Rica na terra, porém pobre no céu. Luxuosa na terra e porém pobre no céu. Então, que a gente venha pegar esse requisito aqui, porque a igreja de Esmina, o Senhor vai dizer que ela é pobre, ela é humilde, ela é simples, não tem condições, não tem capitalismo, mas, porém, é rica. Quantas das vezes, muitos falam, mas a gente tem um lugar simples, um lugar humilde, uma casa simples, uma casa humilde. Irmãos, essas coisas da terra, tudo é momentâneo e passageira. É bom ter uma casa boa, não estou falando que é ruim não. É bom ter um carro bom que não dê problema, que não fique quebrando, deixando pré, é bom. Só que essas coisas não é primordial. Isso não está acima da nossa salvação. A nossa maior riqueza não é ajuntar tesouros, riqueza aqui na terra, é ajuntar tesouros no céu, aonde não há ladrões, aonde não há taça e ferrugem vai consumir com o decorrer do tempo. O problema não é ter as coisas aqui, o problema é essas coisas ser a prioridade em nossas vidas, ao ponto que a soberba, o orgulho, a altivez, a exaltação entra no coração da pessoa, ao ponto que tudo isso fica de lado.
fica de canto, as coisas de Deus ficam de lado, fica de canto, e essas coisas ficam tudo acima. E a pessoa, quanto mais tem, mais quer, e não tem coragem de estender as mãos para o teu próximo, porque tem medo de fazer falta, se comprar uma cesta básica, se ajudar alguém. Então, que a gente venha clementar isso, que possamos até ser pobre, mas que nunca venhamos perder a nossa riqueza em Cristo Jesus, que se fez de pobre sendo rico, deixou a sua glória, a sua majestade, e veio como um cordeiro de Deus, veio simples e humilde, para poder anunciar para nós a palavra do Senhor. A terceira igreja, que fica localizada em Pérgamo, essa aqui, se você contextualizar ela, tu vai ver que ela perdeu algo de suma importância. Ela perdeu a santidade. E hoje, em nossos dias atuais, o que mais tem perdido a igreja do Senhor é a santidade. Porque a santidade está ligada a uma vida de renúncia. E uma vida de renúncia está ligada a uma vida de separamento. Separamento o quê, pastor? Da imundícia, das coisas mundanas. Separamento da mentira, da fornicação, do adultério, do engano, de tudo isso. Da sujeira, da lascívia, da sensualidade, do uso abusivo que a gente tem visto em nossos dias, de muitos preocupados com essa matéria-prima aqui, com essa matéria que vai para o pó, preocupado com a estética, e às vezes não está preocupado com o de mais importante, que é a salvação da nossa alma. Muitos têm cuidado demais do corpo e têm cuidado de menos da alma, que é mais importante, que é eterna. Eu estou falando que não deve cuidar do corpo, deve cuidar desse corpo, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se alimentar bem, se alimentar de uma saudável, sim. Agora, muitos uso e abusivo de maquiagem de forma exagerada, de forma a qual tem provocado até escândalo, tem estragado a pele, pintura no cabelo, que tem estragado as raízes do cabelo. O véu da mulher é o cabelo, tem que ser bem cuidado, sim, mas com químicas não está cuidando coisa nenhuma. Observe que esta igreja perdeu a santidade. Olha para os nossos dias hoje, irmão, quantos que perderam a santidade do interior e do exterior. Do interior, quantos que carregam mágoa, um coração cheio de luxúria, coração cheio de ódio, cheio de inveja. Quantos, irmãos, que carregam inveja, carregam consigo ódio, traumas passados a qual não tem superado e tem feito sombra no presente da pessoa e ela não consegue perdoar. Santificação do espírito, da alma. Santificação do corpo, hoje em dia nem se fala, porque hoje em dia muitos não estão mais preocupados em santificar o corpo, se vestir de forma decente, de forma com ordem, com decência. Muitos perderam a santidade de uma forma em geral. As igrejas, muitas, não vou generalizar, cada dia que passa está ficando cada dia mais mundanas. Está agregando atrativos carnais e mundanos dentro delas, para poder atrair uma massa grande para dentro delas. Porque se pregar a palavra de Deus e se pregar santidade, se pregar arrependimento, se pregar renúncia, muitos vão ser confrontados e vão sair. E muitos vão perder dízimo, perder oferta, e eles não querem perder isso, muitas denominações. Então prefere pregar aquilo que não venha ofender ou ferir o ego das pessoas. E aqui, esta igreja perdeu a santidade. Que a gente não venha perder a santidade, mas que viemos orar: Senhor, santifica a minha vida, santifica a tua igreja. Na verdade, não é nem pedir ao Senhor que santifica, porque santificar o Senhor já santifica o desejo de nós que devemos se santificar, se conscientizar,
para poder santificar a nossa vida. Nós que devemos se separar do pecado, se separar dos atrativos carnais e mundanos, porque a Bíblia diz em Apocalipse: quem é limpo, que se limpe ainda mais. Quem é sujo, que se suje ainda mais. Então nós devemos nos purificar. Nós devemos nos limpar cada dia mais. Não é se sujar cada dia mais. Muitos estão se sujando cada dia mais. Vamos correr. Quarta igreja. A carta à igreja que fica localizada em Tiatira. Perdeu o conhecimento. Esta igreja perdeu o conhecimento. Por quê, pastor? Deixou de executar, de colocar em prática. Conhecimento é ativo, não tinha execução e prática do conhecimento. Olha para os nossos dias atuais, irmão. Conhecimento a igreja está tendo de sobra. Conhecimento a igreja está tendo de sobra. Mas uma vez que se cumpre na minha vida o que está escrito em Oséias 4:6, o meu povo está perecendo por falta do conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Observe que não é simplesmente só por falta de um conhecimento, porque hoje muitos têm conhecimento e muitos têm acumulação de informações. Experiência nem se fala. Muitos cristãos nem experiência mais com Deus têm. Conhecimento hoje, quando a pessoa quer saber de alguma coisa, a pessoa vai lá nas redes sociais, no Google, pesquisa e já dá as informações, tudo que a pessoa precisa, todas as informações. Conhecimento aqui está falando de intimidade, porque a palavra conhecimento na Bíblia está ligado, não é só conhecer a Escritura, é relacionamento. E quem tem relacionamento tem convívio. E quem tem convívio tem prática. Quem tem prática tem intimidade. A Bíblia diz que Eva conheceu Adão. Então, na Bíblia, quando fala de conhecimento, não está falando apenas de conhecimento, que a igreja perdeu o conhecimento da intimidade. Perdeu o conhecimento de viver de forma íntima com Jesus. Olha para os nossos dias. Conhecimento da letra, o que mais tem é teólogo. O que mais tem hoje é doutor. O que mais tem hoje é pregador. O que mais tem hoje é pessoas que têm conhecimento. A facilidade que as pessoas têm de ter acesso aos estudos. Irmão, na minha época, é ajoelho no chão, oração, para ter revelação da palavra. Porque não tinha Bíblia de estudo. Ninguém tinha condição de pagar um curso teológico porque é muito caro. Hoje, tem curso teológico de graça na rede social. Tudo que você pesquisa, você encontra. Só que eu aprendi a permanecer com a mesma essência lá de trás. Oração, leitura da palavra e pedir orientação e direcionamento do Espírito Santo de Deus. Hoje muitos passam horas na frente de estudos para poder impressionar o auditório com as suas falácias bonitas, mas muitos perderam a intimidade com Deus. Perdeu a intimidade com Deus. Você observa em nossos dias hoje, irmãos, você observa que a falta de conhecimento da igreja de Tiatira não é conhecimento de letra, porque eles tinham conhecimento de letra, não tinha conhecimento de relacionamento. Você pode me conhecer de letra. O pastor Luciano é um pregador de letra. Agora você pode me conhecer de relacionamento, de conviver comigo. Teve pessoas aqui do canal que me conheceu pessoalmente, que falou assim: pastor, o que o senhor é no canal do YouTube, nos vídeos, o senhor é pessoalmente. É o mesmo homem simples e humilde pessoalmente. O que é isso, pastor? Me conheceu na minha essência pessoalmente. Pessoalmente. Teve um contato de relacionamento comigo. Então muitos conhecem de ouvir, outros conhecem de andar. Não foi isso que o patriarca Jó disse? Eu conhecia só de ouvir, hoje eu conheço de andar. Porque ele teve um contato pessoal com o Senhor, através da dor, através da perda, através da luta, sim, porque às vezes muitos só vai ter um relacionamento com o Senhor através de perder aquilo que está apoiado nele.
Quando muitos perderem aquilo que está apoiado, que é a confiança dele, aí vai aprender a confiar e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, a qual muitos nessa geração não sabem o que é isso. Então a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço de intimidade, eu sou liberto. Então por que muitos hoje conhecem e não é liberto? Porque conhecem de ouvir, conhecem só de estudar, mas não conhecem de conviver, não conhecem de relacionamento, não conhecem de ter intimidade com o Senhor. Não conhecem de conviver na prática. O apóstolo Paulo diz que a letra só mata, mas o Espírito vivifica. E o que é isso? A letra, só a letra. Eu vi um teólogo cabeça seca, não tem experiência de nada, só tem um conhecimento. Mas quando eu oro constantemente, quando eu estou me separando, me santificando, jejuando, me aproximando, em vigilância, me separando, me entregando para Deus, eu vou ter relacionamento com o Senhor. Eu vou ter contato com o Senhor. É isso que Deus quer da gente, irmão. Deus não quer que eu fique aqui impressionando vocês com palavras bonitas, porque isso impressiona Deus, isso impressiona o homem. Nossa, como ele fala bem, como ela fala bem, como ele prega bem, como ela prega bem, como ela louva bem. O Senhor quer saber se o louvor tem intimidade com ele, se a pregação tem intimidade com ele. Irmãos, hoje muitos estão preocupados com uma performance. Criou-se uma performance de chegar diante do auditório e depois quando desce do altar ou da palestra, é outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a pessoa é profana, é mentirosa, é enganador, mas lá criou-se uma performance. E hoje o que mais está tendo em nossos dias é isso. Porque o conhecimento de muitos, a eloquência de muitos, tem enganado e arrastado multidões e tem confundido com homens e mulheres de Deus. Porque fala bonito, fala bem, consegue persuadir uma multidão de pessoas. Mas quando a gente é sincero e a gente é o que a gente é diante de Deus e diante das pessoas, é mais difícil de ser aceito. Porque esta é a verdade. As pessoas mais dão ouvido o que é falso do que o que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro nos confronta. O que é falso não nos confronta. Tenha convicção disso. Judas caminhou com Jesus o tempo todo. Observe que Pedro foi repreendido várias vezes. Judas nunca foi repreendido. Porque sabia o que falar. É a calculista. E andava de forma irrepreensível. E quem olhava para Judas dizia, esse é trigo, mas na verdade é a joio. É por isso que hoje muitos olham para a pessoa e vê a manifestação do dom. Eu poderia simplesmente, irmão, começar a gravar pessoas manifestando demônio quando a gente prega, pessoas que às vezes vomitam, pessoas que às vezes Deus dá uma revelação forte para aquela pessoa ali, e constantemente eu começar a postar só isso, só isso, só isso, só isso. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente pregue a palavra, que a gente instrui, que a gente ensina, que a gente ore pelo povo, que a gente seja nós mesmos e não criar uma performance para poder atrair uma massa de pessoas. Não. O dom pode impressionar os homens, mas não impressiona Deus, irmãos. Não impressiona Deus. A igreja de Tiatira perdeu o conhecimento. Mas não é o conhecimento da letra, não. É o conhecimento da intimidade. É o conhecer aqui da Bíblia. Conhecimento na Bíblia está falando de intimidade, relacionamento. E é tanto, quando você começa a estudar a palavra com o coração aberto, querendo de fato ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, ser filho, ser uma pessoa diferente, então as Escrituras vai te levar a viver intimidade com Deus. Agora, se eu estudar apenas com o objetivo de obter conhecimento teológico para poder pregar para as pessoas que me ouvem podem até ser salvas, mas eu que prego não posso ser salvo, porque eu não posso estudar a Escritura só com o objetivo de obter conhecimento teológico. Eu tenho que estudar as Escrituras para poder ter intimidade com o autor dela. E olha lá, que a Bíblia
é o único livro nessa terra que você lê na presença do autor. Deus, pela sua graça, me deu os 2 livros. 2 livros da morte para a vida e o poder da oração. Livros esses que têm alcançado vidas, têm alcançado almas. É fácil, hoje em dia, você vender um livro, é difícil, porque o povo não quer ler mais. O povo não se interessa mais em uma história, em uma experiência que a pessoa teve, em aprender o caminho da oração para viver o impossível. Não quer. As pessoas querem facilidades. Então, é fácil? Não é. Foi assim, Deus, eu poderia ter escrevido esse livro, já ter lançado ele lá atrás, quando eu comecei. Porque naquele tempo ainda o povo lia muito, porque não tinha tanta informações nas redes sociais. E outra coisa, e muitos não tinham o seu tempo roubado, porque hoje muitos têm o seu tempo roubado pelas redes sociais, então não conseguem mais parar para poder ler. Aí muitos pensam, nossa, o pastor Luciano é autor de 2 livros, grandes coisas, irmão. Muitos pensam assim, o pastor está ganhando um rio de dinheiro. Aonde, irmão? É mais um meio de evangelismo. Até eu pensei comigo, meu Deus, o porquê disso? Porque não tem lucro absolutamente, praticamente, de nada. É só mesmo o amor de publicar algo, que é a minha história, que é um legado que fica aí, passa para os meus filhos. Os irmãos que me acompanham, os que adquiriu, vão ser um dia os que estão sendo edificados hoje e outros vão ser edificados futuramente, se Jesus não voltar. O objetivo não é enriquecer, nem fama, nem holofotes. Prove a Deus se um dia quiser que esses livros cheguem o máximo de pessoas, milhões de pessoas. Se quiser que chegue e que venha ser um meio de evangelismo para a glória de Deus. Quinta igreja, vamos correr, irmão. Quinta igreja, que fica localizada na cidade de Sardes, perdeu a essência e o domínio. Eu queria falar muito dessa igreja, irmãos, mas o vídeo vai ficar muito longo. E eu preciso aqui trazer só 2 coisas. Perdeu a essência e perdeu o domínio. Olha o tanto, porque é igreja, estou falando de igreja, estou falando de ímpio não. O tanto de cristão que perdeu a sua essência, que não carrega a essência de Cristo sobre a vida dele. Eu volto a dizer, criou uma performance e não é a pessoa em si com a sua própria essência. Deus quer que nós tenhamos a nossa própria essência e a nossa essência também vem estar em Cristo. Principalmente a essência de Cristo. Você conhece pessoas que perderam a sua essência? Pois é. Hoje muitos pregadores perderam a sua essência. Muitos pastores perderam a sua essência. Tinha a sua essência, chegou alguém, mudou tudo na vida dele. Muitos não têm mais a essência de Cristo. Segunda coisa, essa igreja perdeu o domínio. Quantos que já não tem domínio próprio? No trânsito é estourado. Qualquer coisinha arruma briga, uma discussão. Qualquer coisinha é estourada, é muita discussão. Não tem domínio próprio, não tem controle, não tem temperança. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter temperança e domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito Santo de Deus, longanimidade, benignidade, paz, coerência, domínio próprio. São frutos do Espírito Santo. Como que o povo fala que é cheio do Espírito Santo e vive nervoso, estourado, qualquer coisa é motivo de briga, de discussão, temperança, domínio próprio. Eu queria falar muito sobre isso aqui, mas deixa eu correr para a 6ª carta. A igreja de Filadélfia. Irmãos, temos muito a aprender também com esta igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja vitoriosa, porque todos aqueles, embora sofra e padece nessa terra por fazer a vontade de Deus, aos olhos de muito, é uma igreja fracassada. Só luta, problema, levante, perseguição, aos olhos de Deus, é uma igreja vitoriosa. Porque Filadélfia escolheu guardar a palavra, viver a palavra, e praticar a palavra, e caminhar na palavra, e caminhar com Cristo Jesus.
e foi uma igreja vitoriosa. Última igreja, igreja que está localizada na cidade de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Última igreja. Essa foi chamada de morna, essa foi chamada de nua, essa foi chamada de desgraçada. A palavra desgraçada é a pessoa sem graça, ou seja, perdeu a graça, não tem graça aos olhos de Deus, é nua, sua nudez, seu pecado está exposto, é uma igreja que é morna, oscila entre dois pensamentos, está em cima do muro, e o pior de tudo, Jesus está do lado de fora batendo na porta dela para poder entrar. Perdeu a identidade. E a identidade da igreja é quem? É pastor Luciano? A identidade da igreja é Cristo Jesus. Quem perde Jesus como centro da igreja, perdeu a identidade da igreja. Essa igreja perdeu a sua identidade, perdeu Cristo. Ele estava, eis que eu estou à porta e bato, no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abre a tua porta, que eu entrarei e cearei contigo. Jesus estava do lado de fora desta igreja. Irmãos, que a gente não venha perder a nossa identidade, que Jesus não venha estar de fora das nossas vidas, mas que Jesus venha ser o centro das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deu para poder aprender muito sobre essas igrejas. Que aquilo que está em falta em nossas vidas, que nós possamos rever os nossos conceitos e que possamos convidar Jesus por sempre na nossa vida e pedir ao Senhor que venha nos conduzir por meio do Teu Santo Espírito. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero apresentar a tua casa, a tua família. Eu senti fortemente para poder orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a vida, meu Pai, desse irmão, desta irmã, que assistiu esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha estar o tomando em tuas mãos, os cobrindo com teu sangue, Senhor Jesus, os guardando e os livrando de todo mal, os protegendo e os livrando de toda cilada e laço do inimigo contra a vida deles, Pai, venha cair por terra, que eles venham convidar o Senhor para poder ser o centro, meu Deus, da vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam tocados e abençoados, edificados pelo teu poder, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar, em nome de Jesus. Amém.